Boa noite. Aqui nós estamos para ouvir a palavra de Deus e o Senhor ele vai falar aos nossos corações, porque é para isso que eu e você que nós estamos aqui, para ouvir o direcionamento que Deus tem para mim, para ouvir o direcionamento que Deus tem para você. Ele tem coisas boas para a minha vida e para a sua vida. Só que eu preciso entender que para eu alcançar essas coisas boas que o Senhor tem para mim, eu preciso buscá-lo. A Bíblia diz que aquele que busca a Deus, ele encontra. Ou seja, se eu buscar, eu vou encontrar. Mas se eu não buscar, eu não vou encontrar. Se eu não buscar, eu não terei. Eu não vou ter o melhor de Deus para a minha vida. Eu vou ter algo, vou. Porque Deus ele me capacitou para algo, para alguma coisa nessa terra. O Senhor ele me capacitou e ele te capacitou. Então, mesmo que você não busque a Deus, você vai ter algo. Isso você pode ter certeza. Mas entenda, isso não é o melhor de Deus para você. Porque o melhor de Deus para você é quando você busca nele o que ele quer para você. Aí você vive o melhor de Deus. E não pense que o melhor de Deus não está dentro daquilo que você já pensou, planejou um dia. Porque está. E eu digo para você que está aperfeiçoado de forma mais que maravilhosa, de maneira como você nunca nem pensou, nem sonhou. Assim diz as Escrituras. E o Senhor, ele vai falar com você. Esteja atento. Abra o teu coração, no nome de Jesus, Pai. Nós pedimos ao Senhor, Deus, nos dê sabedoria, Pai, porque é o que nós precisamos, Pai, para alcançar o melhor do Senhor. Tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida, para a vida do meu irmão, para a vida da minha irmã, Pai. Que o Senhor venha liberar em nossas vidas através desta palavra, Senhor. No nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. A Bíblia diz que aquele que crê verá a glória de Deus. Se você crê através da palavra que você ouve, o Senhor ele libera. Ele libera bênçãos, milagres, maravilhas na tua vida. Mas entenda, nós não podemos buscar a Deus pelo que Ele pode nos oferecer. Nós precisamos buscar a Deus pelo que Ele é. Deus, Ele é amor. Deus, Ele é paz. Deus, Ele é suprimento para os teus pensamentos, sentimentos, emoções. Ele é muito mais do que bênçãos. Eu sei que muitas são as vezes que a gente entra na presença de Deus só para pedir bênçãos. E o Senhor, Ele se entristece quando a gente faz isso. Mas ainda assim Ele libera as bênçãos sobre a nossa vida. Mas Ele quer que nós o busquemos pelo que Ele é. Nosso Deus, nosso Pai, nosso Senhor, o nosso único e suficiente Salvador. Foi Ele que se entregou naquela cruz. Ele desceu do céu, desceu da glória dele, se despiu de toda a honra para mostrar para mim e para você que se eu quiser, se você quiser, nós podemos conhecer a Deus e viver o melhor de Deus na nossa vida. E olha o recado que o Senhor trouxe para mim e para você nesta noite, aqui no livro de Salmo. Davi, o salmista Davi, ele foi um rei a qual todos os direcionamentos que ele fazia para agradar a Deus. Mesmo errando, Davi queria agradar a Deus. Mesmo quando ele errou, ainda assim
Ele usou o erro dele para agradar a Deus. E o Senhor quer mostrar para mim e para você. Eu não sou perfeita, você não é perfeito, mas nós podemos buscar o caminho da perfeição, como Davi fez. Olha o que diz aqui no Salmo 85, no versículo 11. Aqui a palavra diz assim: a verdade brotará na terra e a justiça olhará desde os céus. A palavra de Deus, ela diz para mim e ela diz para você que enquanto o evangelho, a palavra de Deus, ele não for pregado nos 4 cantos do mundo, a todas as raças, todas as etnias, o Senhor Jesus, ele não irá voltar. Porque todos temos a oportunidade, todos temos que ter a oportunidade de se converter a Cristo. Ou seja, de aceitar a Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Porque o nosso Deus, ele não é um Deus discriminalista, ele não é um Deus que faz acepção de pessoas, ele não é um Deus, ele não é um homem para mentir e muito menos para enganar. Então, de acordo com o que está escrito dentro da palavra de Deus, dentro da Bíblia, para que Jesus volte, todos os povos, raças e nações precisam ouvir a palavra de Deus e eles tomarem a decisão de aceitar a Cristo como seu único e suficiente Salvador ou não. Esta palavra, ela precisa se cumprir para que a Bíblia se cumpra na nossa vida. Porque o Senhor, o nosso Deus, ele não discrimina ninguém. Ele diz que ele não faz acepção de pessoas. Não é o da África, o do Brasil, o da Austrália. Não, ele não faz acepção. Então é por isso que há a necessidade de que o Evangelho seja pregado nos 4 cantos do mundo, para todas as raças, para todos os povos. Enquanto isso não acontecer, o Senhor Jesus não voltará para buscar a igreja dele. A igreja dele é aqueles que aceitaram Jesus como seu único e suficiente Salvador. Para estes, Jesus ele preparou uma terra lá no céu, uma morada. O Senhor ele preparou uma morada que chama Reino do Céu. Lá, aqueles que aceitaram a Cristo como seu único e suficiente Salvador viverá eternamente. Aqui na terra temos muitas dores, sofrimentos, mas lá no céu isso não vai acontecer. Lá no céu teremos uma vida plena de paz, de amor e de alegria, porque isso é Deus. Paz, amor, alegria, abundância. Deus é maravilha e todas as maravilhas de Deus estão no reino do céu, preparado para aqueles que aceitaram e que aceitarão a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Por isso que a palavra diz aqui, a verdade brotará na terra. Esta verdade, ela brotará na terra inteira. E quando isso acontecer, aí o Senhor continua e ele diz, e a justiça olhará desde o céu. Deus é justo, ele é bom, ele é justo e ele está olhando lá do céu. Ele está vendo aonde o evangelho aonde o evangelho ainda não foi pregado. E é por isso que o Senhor ele está preparando a mim e ele está preparando você para nos enviar a estes lugares onde o evangelho ainda não foi pregado, porque nós temos a missão de pregar o evangelho a toda criatura desta terra. Por isso o Senhor disse, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, e o que crer e for batizado, ele vai ser salvo. Ele precisa crer, ele precisa ser batizado. Mas entenda tudo isso de acordo com o tempo, com o período, porque sabemos que há casos de pessoas que não podem
se batizar. Nós não estamos aqui para descobrir o que é, o como, o porquê, não. Mas uma coisa é clara, aquele que crê e confessa o Senhor, ele vai morar no reino do céu. E é isso que eu e você precisamos fazer, anunciar o Evangelho, para que todos ouçam e aqueles que aceitarem, vamos juntos morar no reino eterno que Deus preparou para mim e para todos aqueles que crê e confessá-lo como seu único e suficiente Salvador. Receba essa palavra esta noite no nome do Senhor Jesus, Pai. Agradecemos ao Senhor, Deus. Agradecemos ao Senhor porque o Senhor nos confiou uma missão de pregar o teu evangelho, ó Deus. Sabemos que a luta do Senhor, toda a batalha espiritual que o Senhor sofreu nesta terra foi tão grande. E nós hoje entendemos, Deus, entendemos porque muitas das coisas que o Senhor sofreu, é claro que não na mesma proporção, mas nós vivemos aqui nesta terra, Senhor. Muitas coisas acontecem, tantas coisas acontecem e o Senhor nos faz lembrar da Tua palavra, que é para que possamos refletir o quão grande foi o sofrimento do Senhor, o quão árduo foi o fardo que o Senhor carregou, o quão grande foi o preço que o Senhor pagou por mim e por toda esta nação. E nesta noite o Senhor vem dizer para mim, o Senhor vem dizer para o meu irmão, o Senhor vem dizer para minha irmã, meu irmão, minha irmã, eu paguei esse preço por ti, para que você pregasse o Evangelho. Eu paguei esse preço por ti para que você cumpra o que está escrito, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, porque o nosso Deus, ele não faz acepção de pessoas. E aquelas pessoas que estão lá naquele canto do país, onde ninguém consegue ir, o Senhor ele está te preparando para você ir, minha irmã. O Senhor está te preparando para você ir, minha irmã. E Ele quer dizer para você que você não precisa ter medo, você não precisa se preocupar, porque assim como Jesus, Ele enviou os discípulos, assim como o Senhor sustentou os discípulos, assim como o Senhor abençoou os discípulos, assim como o Senhor colocou toda sorte de bênção, todas as maravilhas, todo o poder nas mãos daqueles discípulos para que eles fizessem maravilhas aonde eles chegassem. Assim o Senhor também colocou na tua vida, meu irmão, na tua vida, minha irmã. Ele quer que você creia, Ele quer que você entenda que você é o melhor de Deus nesta terra. E Ele quer que você viva o melhor de Deus nessa terra. E o melhor de Deus nesta terra para aqueles que confessaram o Senhor como único e suficiente Salvador é proclamar o Evangelho. O melhor desta terra para eles é proclamar o Evangelho, dizer àqueles que não sabem, àqueles que não conhecem, àqueles que ainda não entenderam que Deus é maravilha, que Deus é tudo de bom e que tudo que Deus tem de bom está no reino do céu, aguardando a mim e aguardando a ti. E o Senhor só quer que eu e você tome uma atitude de cumprir a palavra dele, de ir por todo mundo pregar o Evangelho, porque os olhos dele, a justiça dele está sobre mim, está sobre ti. E a bênção do Senhor, que enriquece e não acrescenta dores, está sobre a minha vida, sobre a tua vida. E Ele quer que você creia, minha irmã. Creia nisso hoje, no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus.